uma organização sem fins lucrativos e que atua já há 13 anos nessa temática da cidadania digital. E a gente tem muita felicidade de poder, desde 2016, já fazendo um trabalho com a Secretaria de Educação aqui do município, e mais agora, recentemente esse ano, a gente acabou de assinar pela manhã um termo de convênio, e a gente está oferecendo agora, iniciou hoje as inscrições, na verdade, um curso EAD pela plataforma da própria Secretaria, para todos vocês que trabalham na rede de educação, que quiserem se aprofundar um pouco mais nesse tema. É um curso de 40 horas, totalmente online, autoinstrucional. Eu vou mostrar daqui a pouco, até já está lá na página da Secretaria o link para as inscrições. Mas basicamente é uma discussão que a gente tem feito lá na Cefernet, em parceria com outras organizações. A gente trabalha muito com o Ministério Público Federal, também com as empresas. Esse próprio curso que a gente está oferecendo é feito em parceria com o Google Brasil. E é legal porque é uma super oportunidade de pensar materiais que o Google oferece na parceria que sejam feitos por brasileiros, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa legal feita globalmente, mas a gente fica ainda mais feliz de poder ter também material feito por brasileiros, para brasileiros, com apoio do Google no Brasil. Então, a gente tem essa possibilidade dessa parceria. E, na verdade, o grande desafio é pensar, como diz o título da atividade hoje, né, educação para boas escolhas online, e discutindo muito a questão da segurança digital, mas não reduzindo segurança a questões técnicas, porque infelizmente ainda muita gente associa a segurança digital só com trabalho de professor de informática, como se fosse só a questão de proteger os equipamentos ou as contas com questões de senha ou de contra fraude ou contra invasão. Isso também está dentro do grande escopo de segurança, mas aqui a gente destaca outras dimensões que têm mais a ver com práticas pedagógicas, que diz respeito a um senso crítico, a desenvolver uma capacidade de uso crítico das tecnologias, o que envolve mais do que a segurança, envolve também responsabilidade, envolve proteção de direitos e noção de deveres também no exercício da cidadania nesse mundo que é cada vez mais digital. Então, a gente lá na Cefernet tem esse mantra que é tentar promover segurança digital nesse grande escopo, mas sempre lembrando a dimensão de liberdade de uso da internet. Que vocês vão ver aqui, basicamente a gente tenta escapar daquele fácil caminho do pânico moral, né, de querer condenar as tecnologias, ou simplesmente bloquear todas as tecnologias, ou simplesmente atribuir às tecnologias todos os problemas da infância atual, ou mesmo até problemas da educação. A gente sabe que tem áreas problemáticas aí, de desatenção, ou de difusão da atenção, ou disputa de atenção diante das tecnologias, mas a questão toda é como a gente pode pensar a formação de meninos e meninas das novas gerações que tenham capacidade crítica de se apropriar dessas tecnologias com liberdade e assumir as responsabilidades que vêm na liberdade do uso. E é claro que a liberdade aqui ela tem que ser dosada de acordo com a lei e de acordo com a maturidade das crianças, né? Claro que a liberdade é sempre limitada à etapa do desenvolvimento, mas para nós é indissociável pensar promoção de liberdades com promoção de segurança, e geralmente as pessoas associam isso como antagônicos, né? Como aspectos antagônicos, e para nós são duas dimensões no mesmo processo, que é promover um uso livre e seguro dessas tecnologias digitais, é uma das nossas grandes missões. Então, eu vou fazer um compilado aqui de alguns materiais que a gente tem criado e disponibilizou agora, né, nesse curso que está na plataforma da Secretaria, que o nome do curso é o mesmo, Educando para Boas Escolhas Online. E só para dar um pouco de contexto, né, o curso ele é baseado, a gente faz esse trabalho há 13 anos, mas o curso ele é novo, a gente fez ele o ano passado e está ofertando esse ano, e ele é baseado em algumas diretrizes que a gente tem já no Brasil, algumas legislações específicas para a internet, como por exemplo o Marco Civil da internet, que a gente tenta traduzir de uma forma que seja útil para vocês da área da educação. Eu sou psicólogo de formação e trabalho como educador de uma certa maneira, então a gente faz recortes dessas legislações, não para estudar a lei, mas para ver como que essas leis podem disparar projetos pedagógicos, como que essas leis podem não só subsidiar a escrita de projetos, mas também ser objeto de estudo em diferentes atividades pedagógicas, como que a gente pode conectar essas legislações com ações práticas, e a gente tem vários exemplos durante o curso.
A mesma coisa com o Programa Nacional de Prevenção ao Bullying e Cyberbullying. Não sei se todo mundo sabe, mas desde 2015 tem uma lei específica para essas situações de violência sistemática, o que é dever de todas as instituições de ensino agora também terem algum tipo de ação nessa área. A Base Nacional Comum Curricular, que tem lá, para nós, o que é mais interessante da base ali é como que a gente conecta os materiais que a gente tem sobre cidadania digital com atividades práticas em sala de aula e que tem a ver com algumas competências gerais da base. Eu destacaria a quinta competência, que é aquela específica sobre a utilização crítica das tecnologias digitais, e todo o curso está baseado muito nessa perspectiva, além do próprio Estatuto da Criança e Adolescente. E aí, a gente sabe que, diante das novas tecnologias, tem várias situações de violência possíveis e riscos e situações de perigo às quais as crianças e adolescentes estão expostas. E aí, como preâmbulo, assim, para iniciar a nossa conversa, eu queria destacar 2 pontos aqui, que são, assim, base para o nosso trabalho, estão também bases do curso Educando para Boas Escolhas Online, que eu gostaria muito que vocês nos ajudassem a convidar outros colegas que não puderam vir também, se vocês acharem que é relevante para eles, e que são 2 pontos básicos que eu queria chamar a atenção, para a gente começar a nossa conversa. O primeiro é a importância da gente diferenciar risco de dano na internet. Isso vale para fora da internet também. Mas a questão é porque muitas vezes a gente fica vendo muitas notícias de situação de violência, de crime que acontece na internet, e mistura situações de risco com efetivamente danos que são ou não produzidos nas pessoas por conta de terem passado por aquela situação de risco que gerou um dano. Para dizer simples, nem toda situação de risco gera um dano na internet, e a gente tem que tomar cuidado com, às vezes, algumas abordagens mais alarmistas que fazem uma espécie de pânico em torno dessas situações. É claro que são várias situações, a gente trata delas ao longo do curso. Tem situações de conteúdo impróprio para crianças, tem situação de violência sexual, tem a questão do bullying na internet, tem agora o vazamento de nudes, mas para as crianças mais novas, que são mais o alvo de vocês, tem a questão de muitas horas de exposição a vídeos na internet, tem os desafios agora, que tem desafios desde bebida alcoólica, a canela, tem a coisa do spray, do desodorante, vários desafios que podem parecer brincadeira, bobagem, mas culminam em situações de dano concreto, e isso tem que ser levado em consideração. Então, a gente trata de vários desses aspectos, mas a base é, primeiro, ter uma sensibilidade, um olhar crítico para conhecer e reconhecer as principais situações de riscos na internet para crianças e adolescentes. Vale também para nós adultos, mas o foco é sempre na criança e adolescente. Então, reconhecer as situações de risco, ter acesso a conteúdos e estratégias para prevenir o acesso a essas situações, mas também conteúdos e informações para que, uma vez que efetivamente essas situações de risco tenham sido vivenciadas pelos alunos e gerem algum dano, ter também um olhar sensível para perceber os sinais de dano desde o início, quanto mais cedo a intervenção, melhor, e um tutorial de como proceder efetivamente, se precisar fazer uma denúncia de cyberbullying, se precisar denunciar um vídeo que está circulando em alguma rede social ou canal de vídeo que tem um conteúdo impróprio, vocês têm o canal passo a passo de como encaminhar e como proteger essa criança ou adolescente na situação concreta. Então, dito isso, essa importância de diferenciar os riscos de danos e conhecer os riscos e os danos para poder conduzir eventualmente algum tipo de conduta de reparação ou de comunicação dos pais da família é importante. Então, risco e dano na internet, eu preciso deixar bem claro a diferença para agir de forma proporcional. Porque às vezes tem uma situação de risco e a gente reage como adulto já como se tivesse sido causado o pior tipo de dano. E às vezes a reação desproporcional a uma situação pontual gera mais dano do que o ato em si, em algumas situações. Então, por isso que é legal a gente ter o máximo de sensibilidade para dosar nossa resposta institucional como escola, ou como educador, ou mesmo como pai, mãe, como tio, como tia, dosar a nossa resposta de acordo com a especificidade da situação vivenciada na internet. Porque se a gente não funciona aquela resposta única para situações muito variadas, e na internet não é diferente. Então, dito isso, um outro ponto que eu queria destacar é o seguinte: a gente sabe que as tecnologias estão mudando muito e muito rápido.
cada vez mais novas plataformas, novos equipamentos, mas também novos aplicativos, novos sites, e com isso vem novos desafios, novos problemas também. Cada vez mais rápido, isso gera uma espécie de sensação de impotência nossa, né? Às vezes, mesmo que usamos, que conhecemos, a gente, diante dos alunos, a gente sente, às vezes, muita impotência, né? E muito do trabalho do curso é poder familiarizar vocês com uma estratégia que amenize um pouco esse incômodo, desse tsunami de transformação tecnológica, porque a gente insiste na situação de dizer o seguinte: de uma vez por todas, é importante perceber que essa discussão sobre nativo digital, ela é arriscada, né? Quando a gente supõe que essas novas gerações sabem tudo de tecnologia, nasceram na era digital, eles são outras, a gente às vezes acaba atribuindo características e qualidades sobrenaturais, né, para essas novas gerações. Eles nasceram com chip a mais, eles dominam as tecnologias desde o berço, eles sabem mexer como ninguém. De fato, acontece isso, mas a gente às vezes exagera na atribuição de qualidades e características que não correspondem à realidade. E aí, para dizer de uma maneira simples, o segundo ponto assim, de destaque. Infelizmente, a gente ainda confunde coisas diferentes. A realidade é, sim, as crianças usam cada vez mais tecnologia digital, celular, tablet, computador com internet, cada vez mais horas por dia e cada vez mais cedo. Isso é verdadeiro. Mas isso não significa automaticamente que essas crianças e adolescentes sabem usar, têm discernimento, têm condições críticas e têm condições de aproveitar até as oportunidades que esses equipamentos oferecem. A gente confunde horas de uso e às vezes até uma ou outra habilidade instrumental com outras tantas necessidades de desenvolver capacidade crítica, noções de ética, de respeito, direitos e deveres, que valem também na internet, e definitivamente essas crianças não vão aprender isso sozinhas. Não vão aprender isso sozinhas apertando o botão, por mais avançado que seja o aparelho de celular ou tablet que ela tem em mãos. Essa educação para a leitura crítica do mundo tem que ser aplicada também para a leitura crítica do uso das tecnologias. Por isso que eu digo, a gente está fazendo essa discussão, que não é uma discussão de uso da tecnologia na sala de aula. Essa é uma outra discussão super importante, vocês têm uma ótima diretoria aqui cuidando desses desafios da inovação tecnológica na educação. Mas o convite que a gente faz aqui vai para muito além da aplicação da tecnologia. É pensar como que nós, educadoras e educadores, a gente pode fomentar uma capacidade de uso crítico das tecnologias que estão presentes agora, mas mais do que isso, é essa percepção crítica que venha antes do nome da tecnologia, essa postura crítica diante da própria tecnologia, que pode ser que mude a tecnologia e vai mudar a tecnologia, mas essa postura crítica de uso da tecnologia, essa postura de responsabilidade com aquilo que eu faço com a tecnologia, tem que estar sempre presente. E aí pouco importa o nome da tecnologia, importa essa capacidade de se apropriar de uma forma consciente e cidadã, de seja qual for o nome da tecnologia que vem daí para frente. Isso tudo para dizer o seguinte: vocês, eu não sei exatamente qual é a base de vocês de formação, mas a ideia é que definitivamente vocês se sintam nas diferentes áreas de competências, vocês se sintam confortáveis de alguma forma para lidar com essa discussão de educação para a cidadania digital, mesmo que não dominem a tecnologia específica do ponto de vista do equipamento. Porque, de novo, o que interessa aqui é justamente criar um contexto educacional que ofereça referências para que essas novas gerações tenham bases para poder desfrutar dessas tecnologias. E aí a gente tira um pouco o foco do nome do aparelho, de saber usar a impressora 3D, de fazer programação, são coisas importantes. Mas o foco aqui não é exatamente esse, é como que eu, como educador, como educadora, posso também contribuir na formação da cidadania para o mundo digital. É conectar isso que vocês já sabem, do ponto de vista da educação mais básica de todas, né? Que envolve a educação para o respeito ao outro, aquelas regrinhas de convivência dentro e fora da sala de aula, toda aquela discussão de socialização e de responsabilização, que a escola tem o seu papel. Também para a internet, mesmo que vocês não dominem a tecnologia como disciplina, digamos assim. E aí, de novo, né, só para o último preâmbulo, assim,
a gente tem clareza na Cefanet do quanto vocês são demandados o tempo todo por respostas a problemas sociais, né? E a educação é sempre a primeira secretaria a ser chamada, né? Assim, e a gente sabe, né? Tem todo tipo de problema, né? Tem agora zika, chikungunya, febre amarela, tem tráfico de drogas já dentro da escola, inclusive do fundamental, tem todo tipo de violência, né? Para quem atua com os mais velhos já deve ter até problema de gravidez na adolescência, ou até pré-adolescência, todo tipo de problema familiar. E a gente tem clareza que não é papel da escola resolver todos os problemas da sociedade. A gente sabe o quanto é ruim vocês serem cobrados o tempo todo de coisas que escapam da missão da escola, e é sempre a escola deve, né? É uma lista de a escola deve, a escola deve, a escola deve, e pouco o contrário, né? De oferecer, de compartilhar. E o trabalho que a gente tem feito na Cefanet, e o curso é um pouco isso também, é partir de um outro caminho. Não é só listar uma série de novos desafios, de problemas relacionados a perigos na internet para que vocês possam ter que resolver. Ao contrário, é compartilhar caminhos, alternativas, materiais, estratégias, canais de ajuda, canais de denúncia, materiais nossos, materiais do Google, materiais de outras ONGs, materiais que estão sendo feitos na Europa. A gente compilou uma série de recursos e videoaulas, também notícias, para poder facilitar essa conexão do que vocês já fazem nas suas tarefas e nas suas disciplinas e nos seus projetos pedagógicos com essa nova dimensão de mundo digital. Ou seja, a ideia é conectar as informações que a gente tem produzido junto com outros parceiros com o que vocês já fazem, para que vocês tenham a maior facilidade possível de, sem ter que ficar inventando nada muito novo. Ou então, a gente sabe também que tem pouco tempo de planejamento, tem pouco tempo para encaixar novos projetos no currículo, tem pouco tempo, às vezes até de dias letivos, que feriado, greve, acontece um imprevisto. Então, sabendo de todas essas dificuldades, a gente compilou uma série de recursos que possam ser, na medida do que vocês avaliarem como pertinente, serem conectados com o que vocês já fazem nas diferentes estratégias didáticas e nas diferentes áreas do conhecimento, para que a gente possa gradativamente incluindo a cidadania digital nessa perspectiva. Então, dito isso, eu vou pincelar aqui muito rapidamente exemplos de materiais e temas que vocês vão encontrar dentro do curso e como que é que a gente tem trabalhado essa discussão. Um primeiro ponto base, né, e lembrando, eu sei que alguns são até do ensino infantil, vou dizer, mas eu não vou dar atividade usando a internet. Mas o conteúdo do curso vale para vocês como usuários, vocês vão ver aqui alguns exemplos, vocês como pais e mães também, pessoas de referência na família de vocês, mas também para orientar os pais dos alunos, mesmo do infantil, porque a gente sabe que a partir de 6 meses de idade já estão assistindo vídeos no YouTube. Né? Galinha Pintadinha, Peppa Pig, uma lista gigantesca de desenhos e joguinhos, que são alguns intuitivos até, que as crianças já estão acessando desde muito cedo. E já tem pesquisas indicando até alguns problemas associados ao desenvolvimento cognitivo com a estimulação precoce de aparelhos digitais. Né? Um dos temas que a gente debate num dos módulos é dicas de como orientar pais e mães a fazerem algum tipo de mediação parental para o acesso às tecnologias. Né? E tem algumas recomendações, por exemplo, da Sociedade de Pediatria, indicando 0 horas de tela até 2 anos de idade, por exemplo. Essa é uma indicação da Sociedade Brasileira e Americana de Pediatria. Mas então, o tema inicial do curso, né, o curso, deixa eu dar logo a informação aqui mais prática, porque alguns podem sair mais cedo, a gente sabe que tem outros compromissos também. O curso, ele está distribuído em 4 módulos, né? Eles são 4 módulos de 10 horas cada. Vocês podem fazer o curso totalmente online na plataforma da Secretaria. Aí cada um dosa a dedicação de horas por dia, por semana, ou enfim, distribui. Vai ter um período de duração do curso para as questões de certificação que vocês vão poder compor na carga horária de vocês lá de treinamentos. Mas são 10 horas cada módulo. E o primeiro módulo trata de uma discussão mais geral de direitos e deveres online, uma abordagem que traz algumas pesquisas atuais sobre o uso da internet por crianças e adolescentes. E é legal vocês terem dados concretos
para a gente fazer isso baseado em evidência, não é só eu acho que as crianças usam, mas a gente tem pesquisas, inclusive a gente indica sugestões de como vocês podem aplicar um pequeno questionário com os alunos ou com os pais de alunos, inclusive, para fazer um retrato um pouco melhor da realidade local. Como que é que nessa minha escola, ou nesse conjunto de escolas da minha diretoria, como é que se dá o uso da internet aqui? Às vezes é um grupo mais desfavorecido, tem menos acesso, mas tem um acesso de um tipo diferente. É interessante até, um dos exercícios que a gente sugere, conhecer esse cenário local, mas a gente discute essas noções básicas, né, de vincular esse tema com as diretrizes curriculares nacionais, vinculando isso com a LDB, vinculando isso com a BNCC agora, com os outros programas educacionais que fundamentam eventuais projetos que vocês venham a desenvolver dentro das instituições que vocês participam. Um outro módulo, mais 10 horas de discussão só sobre cyberbullying, falando dos tipos, estratégias de prevenção, como denunciar, como coletar os prints, os endereços, aonde buscar, que tipo de delegacia em cada caso, enfim, passo a passo de como proceder. A mesma coisa com a questão da sexualidade online. Vamos falar dos nudes, vamos falar da questão da pornografia de vingança, mas também da expressão da sexualidade num sentido mais amplo. E como que a gente tem alguns materiais de apoio para poder, por exemplo, pensar uma discussão sobre esse tema, que é bastante sensível, mas de uma forma que seja coerente com as diferentes faixas etárias, sem queimar as etapas ali do desenvolvimento. E o quarto módulo, mais 10 horas, é bem prático, ele tem muitas dicas concretas de configuração de privacidade, de senha, estratégias para controlar filtro de conteúdo nos tablets, celulares dos pais e mães, mas também uma parte sobre fake news, de como interpretar notícia falsa, notícia verdadeira, como discutir essa questão do compartilhamento automático, né, que a gente faz de notícias sem verificar fontes, e dicas bem objetivas sobre essas configurações nos diferentes aparelhos que a gente pode usar. Então, já está lá, a partir de hoje, oh meu Deus, dentro do site da Secretaria, tem aqui um bannerzinho já, que leva direto para a plataforma do Aprendere, e que vocês podem cadastrar lá o interesse de vocês. Vocês podem ou direto pelo banner, que está já aqui no cantinho direito lá da página da Secretaria, ou clicando na página, aqui no bannerzinho do Aprendere, que vai abrir também, aí vai abrir a plataforma geral, tem que buscar o curso, e aí você vai encontrar o Educando para Boas Escolhas Online, é só fazer a sua matrícula, ali já direto tem o acesso à plataforma da própria Secretaria, para que vocês possam fazer as inscrições. Então, desde hoje já está aberta, a gente vai ficar muito feliz de ver o engajamento daqui dos colegas de Curitiba. É a primeira cidade que está começando, falei Porto Alegre, nem sei porquê, nem vai ter em Porto Alegre. A gente está começando em Curitiba, em seguida vai ter São Paulo e Espírito Santo como estados também, e enfim. Então, de forma bem rápida, alguns exemplos de conteúdos que vocês vão encontrar no curso e que também estão em outros materiais nossos lá da Cefranet. Uma primeira discussão de direitos e deveres tem a ver com essa ideia da internet como praça pública. A gente ainda nem sempre percebe a internet como a maior praça pública do planeta. Hoje já é uma praça pública que tem quase 4 bilhões de seres humanos frequentando. A gente cada vez mais agora tem uma sensação de intimidade com o celular que dificulta essa percepção, né? Porque lembra, quando a gente ia antes da Lan House, era muito mais público, né? Você tinha que ir até algum lugar, tinha outras pessoas, ficava desconfiado se tinha alguém olhando a tua tela, né? Ou mesmo em casa, né? O computador ficava na sala, no escritório, era um uso mais, digamos assim, exposto. Com os celulares hoje, essa cena, né, um celular hoje no lugar desse notebook, mas mesmo nesse ambiente mais privado do mundo, né, literalmente em cima da privada, num ambiente da sua casa, trancado no banheiro, você está com o seu celular conectado à internet, você está simultaneamente numa das maiores esferas públicas do planeta. E se você considera o Facebook, por exemplo, uma plataforma que já tem mais de 1 bilhão de pessoas conectadas. Ah, mas eu não tenho 1 bilhão de amigos no Facebook. Não interessa. Você pode estar num grupo de WhatsApp, conversando com 10 pessoas num grupo de WhatsApp, já tem uma dimensão pública ali que é importante. Mas a gente tem essa sensação de intimidade, de proteção
eu com a minha tela, é uma relação muito íntima, mas ao mesmo tempo é uma interação super pública, ou se não potencialmente pública, porque vocês sabem a dinâmica do WhatsApp. O que era para ser uma rede privada de troca de mensagens, hoje no WhatsApp é uma das maiores formas de publicização de qualquer coisa. Porque em 10 minutos, ou nem isso, uma informação que aconteça aqui pode viralizar e rapidamente se tornar muito pública. E essa dimensão de público e privado não é óbvia para ninguém, nem para nós, tampouco para uma criança de 7, 8 anos, que usa o WhatsApp, usa um monte de rede e não para muito para pensar nessa dimensão pública e na responsabilidade que é essa publicação digital, né? A própria palavra diz, publicação. Ninguém sai publicando outdoor na rua, no bairro, para dizer o que pensa de alguém, o que pensa da professora, ou o que pensa do coleguinha, né? Se você faz essas metáforas, tem alguns vídeos que a gente tem no curso, e eu gosto de passar, mas pelo tempo também não vou passar, acho que a gente está com um probleminha no áudio, mas tem vários videozinhos que estão lá no curso, que a gente usa nas palestras, que materializam essa ideia, né? Um deles é uma criança no pátio da escola que pega uma foto e posta no mural da escola, né, para materializar uma publicação. E aí mostra as pessoas, os outros alunos vindo no mural, na medida que um aluno tira a foto do mural, imediatamente ela se reproduz e volta a ter. Então, aquela ideia de que, diferente do impresso, no digital, uma vez que você publicou, você não apaga mais. E aí, por mais que você tente tirar a foto do mural, ela está sempre se replicando, replicando, replicando. E essa noção de pensar antes de publicar algo, pensando que eu estou publicizando numa esfera pública que escapa do meu controle, quem vai ver, quem vai copiar, escapa do meu controle o uso futuro daquela informação. Isso não é pouca coisa, né? Mas a gente já faz uma medida tão automática de publicar, 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 e às vezes pouco para pensar nas consequências dessa publicação e até onde isso pode ir, né? Outra coisa que advém dessa falta de compreensão da dimensão pública é ainda achar que a internet é terra sem lei, a internet é mundo paralelo, na internet vale tudo, né? Ou, eu sou menor de idade, não tenho nenhuma consequência. Isso tudo são equívocos, né? Na internet valem todas as leis, todas as regras valem também na internet. Não é porque foi na internet que permite com que haja a impunidade. Então, a gente mostra vários exemplos para traduzir essa linguagem de uma forma muito objetiva, né? A internet é mais um espaço de vida. E tudo aquilo que é ilegal, o que é violência, o que é irresponsável fora da internet, também é violência na internet, e as leis amparam isso de uma forma muito clara. A gente trata também das questões de privacidade, como eu comentei, a gente tem essa grande passagem de o que antes ficava restrito aos diários íntimos, hoje está também disponível nas plataformas digitais, né, de todo tipo, né, desde do WhatsApp, Instagram, mas também Facebook, tem o Spotify de música, tem o Netflix de vídeo, tudo isso são plataformas que estão coletando dados sobre nós, e é interessante fazer essa reflexão também com os pais, né, que desde muito cedo já estão expondo as crianças na rede, sem muita percepção sobre as consequências disso, porque a gente chama de reputação digital. Você tem uma história digital, você tem um arquivo digital que é muito importante para compor a sua reputação. Esse é um exercício que está lá no curso, a gente sempre insiste para que vocês conheçam os seus arquivos digitais. Esse é um site do Google que você entra, o Google é muito bom porque ele é muito transparente. Toda companhia digital tem essa coleta de dados, mas o Google é uma das poucas que oferece ao usuário a opção de configurar, de ajustar a sua própria privacidade. E quando você entra nesses sites, né, que é o myaccount.google, ou o Minha Atividade da sua conta do Google, ele lista detalhadamente tudo o que você fez no Gmail, no Gtalk, a lista de buscas que você faz no Google Chrome ou no Google Buscador. Se você tem backup automático do celular Android, ele tem lá uma cópia das suas fotos. Ele lista também até por todos os lugares do planeta por onde você já passou com o GPS ligado no celular Android. Abre o mapa Google Maps, pontinho por pontinho do planeta por onde você já foi com o GPS ligado. E é legal porque materializa também o que a gente chama de tão importante, que é a proteção dos dados pessoais, da privacidade, nesse mundo digital. A mesma coisa no Facebook, né, que tem lá detalhadamente todos os cliques que você já deu de curtida, compartilhada,
todas as hashtags que já usou. O Facebook lista até os amigos que você não aceitou e que você ignorou no pedido de amizade. Tem lá uma lista que você mesmo pode baixar no Facebook, tem uma opção ali que é, dentro de configurações, baixar uma cópia dos seus dados. E, ao mesmo tempo, é importante você conhecer isso para poder saber como funcionam esses dados digitais, mas também o Facebook oferece recursos de configuração. Olha, eu não quero deixar tudo público para todo mundo, eu quero limitar minha publicação, eu quero escolher para quem eu vou mostrar isso. Gastar alguns minutinhos nessas configurações é importante e útil para você usar melhor as plataformas, né? Então, isso tudo remete a uma discussão sobre identidade, sobre reputação, sobre cuidado com a autoimagem, né? E com essas noções de construção mesmo, até do caráter, que são questões bem complexas, mas que podem ser disparadas a partir de uma reflexão crítica sobre o uso que a gente faz das tecnologias digitais, né? Isso passa também por senhas. Dá para fazer uma atividade, um exercício de matemática muito simples, pensando a complexidade das senhas, né? Porque no final é um cálculo matemático para dizer se uma senha é ou não é segura. Então, são essas conexões que a gente tenta fazer, sempre puxando para uma reflexão que escape do técnico e volte para uma discussão mais sobre cidadania, e não apenas uma discussão sobre a tecnologia hardcore, assim, digamos. A mesma coisa com o bullying, né? E o cyberbullying é um tema que vocês sabem que é bem constante. A gente toma um cuidado ali também de evitar uma espécie de generalização exagerada do bullying, porque isso nos preocupa. Tem algumas abordagens que tudo é bullying, né? Tudo é bullying. Bullying, não é bullying, estou sendo vítima. Não, vamos lá, né? As palavras têm que ser usadas com cuidado. Bullying não é qualquer tipo de violência, não é qualquer tipo de desentendimento, não é qualquer tipo de situação. Bullying é quando há sistemática e repetitivamente uma relação de desigualdade de poder e uma intimidação, uma chantagem ou agressões, podem ser psicológicas, não só agressões físicas, mas elas têm que ter um caráter de repetição ao longo do tempo, né? Uma violência pontual é violência, tem que ser enfrentada, tem que ser tratada, mas é uma violência e não precisa ser chamada de bullying, né? Então a gente fica tentando balizar entre dois extremos, esse de tudo é bullying, e aí é um extremo às vezes exagerado, que não é muito pedagógico, nem muito saudável, e também evitar o outro extremo, do tipo, isso aí é brincadeira de criança, eles se entendem, isso aí não é nada, é bobagem, né? E às vezes tem um discurso muito machista, principalmente, né? De, na minha época eu sofri isso aí, ó, sou macho, sou forte, estou aqui firme e forte, porque sou capaz de enfrentar isso, é mimimi, né? A gente tenta ponderar o debate para nem tudo é bullying e também entrar uma espécie de vigilância radical, e também não menosprezar situações que não são mimimi, não é frescura e é inadmissível aceitar qualquer tipo de discriminação, de violência, seja ela pontual ou repetitiva, né? Sim, por favor. Perfeito, eu concordo justamente, e eu, às vezes... Qual é o meio termo disso, né? Exatamente, eu acho que o meio termo disso é o que a gente tenta fazer aqui, que é uma ponderação, que é o que a gente chama fundamental, é essa conexão geracional, ou seja, é conectar as qualidades que as diferentes gerações vêm produzindo em termos de posições né, visões de mundo, de postura crítica, é conectar as gerações, porque uma geração complementa a outra. Esse que eu acho que é a crítica que a gente sempre faz da noção de nativo digital. É um desserviço essa coisa, porque se a gente ficar comparando as gerações como se fossem coisas totalmente separadas, não faz o menor sentido, porque a gente coexiste. E é essa coexistência das diferentes gerações que faz com que a sociedade avance. Então, a ideia é aproveitar as críticas, sim, mas também aproveitar os potenciais que essas tecnologias trazem e conectar essas oportunidades, né? Porque
tem caminhos mais adequados e ponderados para você lidar com isso. O professor da palestra anterior, ele deu alguns exemplos, até uso às vezes em algumas palestras. Se você pega os extratos das falas desde de Sócrates, ou até antes ainda, dos pré-socráticos, lá de 400 anos antes de Cristo, você lê, as frases são exatamente esse discurso de a juventude atual não presta, os jovens atuais não respeitam a autoridade, estão fazendo perder o acúmulo da cultura dos últimos anos, a política vai ser arruinada por conta deles. São falas de mais de 2.500 anos atrás, essa perspectiva fatalista de que a nova geração botou tudo a perder. Isso, na verdade, é um pouco de defesa, né, quando a coisa escapa da nossa zona de conforto. Então, para a gente concluir aqui, eu sei que o horário já está estourado, a gente trata das questões do cyberbullying nessa ponderação e sempre também tentando dar indícios de diferenciação entre brincadeira e violência, porque acho que esse que é o grande ponto, né? Como diferenciar brincadeira de violência? Porque aí que está a grande diferença de quando, na internet em especial, essa linha fica um pouco tênue. Né? Era só uma zoeira, não foi uma piada, não foi com o intuito de agredir, porque às vezes era só uma brincadeirinha que saiu mal e virou uma humilhação pública, mas inicialmente não era. E aí, antes de chamar a polícia, o conselho tutelar, vamos chamar quem participou e dizer, olha, você percebe aqui que essa brincadeira extrapolou? E muitas vezes a gente ouve vários relatos muito legais de mediação do conflito ali, que é a situação que desencadeou um problema. Com uma boa intervenção dos educadores, ela vira uma ótima oportunidade pedagógica. E os alunos se reconhecem e falam, poxa, eu não imaginava, professora, que isso fosse gerar esse tipo de violência, me desculpa. E pede desculpa presencial para o colega, reconhece o erro. E é um belíssimo exemplo de reparação de uma coisa que saiu do controle, de uma tomada de consciência sobre os cuidados numa piada online, por exemplo. Muito melhor do que você notificar logo a família e notificar a direção e chama conselho tutelar, e alguns até já querem levar logo para a delegacia, uma situação que poderia ser muito mais mediada de forma pedagógica para gerar um aprendizado que é preventivo, porque esclarece a turma toda e tem um acúmulo muito melhor do que gerar notificações para autoridades. Então, eu vou falar que tem vários recursos interessantes de estratégias de mediação de conflito, mas também nos casos extremos em que não deu certo a mediação e precisa convocar algum tipo de autoridade, tem lá um passo a passo, como enquadrar situações de crime equivalentes, ato infracional se for maior de 12 anos, menor de 12 anos a família responde legalmente pelo aluno que cometeu algum tipo de violência, ainda assim não há impunidade para os casos graves de cyberbullying. Tudo isso tem lá passo a passo de como denunciar e de como proceder, inclusive com canais do próprio Facebook e do próprio Google, que tem espaços para denunciar situações concretas, e vocês vão ver o passo a passo lá, eu vou adiantar aqui por conta do tempo. A mesma coisa com relação a vazamento de nudes, de conteúdo íntimo. Isso aqui talvez nos últimos anos do Fundamental 2 já comece a ter um caso ou outro, mas é uma nova realidade de expressão da sexualidade de forma precoce e mediada pela tecnologia. É quase que o celular é quase que um novo tipo de espelho das novas gerações, de ver o próprio corpo mudando, né, os órgãos genitais se transformando, nascendo pelos, aquela coisa toda. É uma ferramenta de autodescoberta e ao mesmo tempo de socialização. E é de novo curioso, porque a sensação de intimidade, eu tirando uma foto íntima minha, sozinho, trancado no meu banheiro, é uma sensação de proteção e de segurança, e às vezes até mando para alguém que eu confio, mas não percebo que é muitas vezes mais público e potencialmente mais prejudicial do que mostrar ao vivo. Se eu quisesse mostrar alguma parte do meu corpo para alguém, né? Ou iniciar um namoro, aquela coisa de passar a mão, que a gente viveu isso, são etapas do desenvolvimento, né? E a pré-adolescência faz parte, é o beijinho, é selinho, depois tem a mão boba, é aquela coisa dos limites. Mas presencialmente, lá no escurinho do cinema, é mais seguro de controlar até onde vai a mão boba, e até onde eventualmente eu deixo ver ou não uma parte do meu corpo. Só que ao mesmo tempo que eles têm muita timidez e dificuldade de fazer um relacionamento presencial, se sentem cada vez mais confortáveis de fazer acontecer, filmando as suas experiências ainda de forma muito precoce. Isso tem consequências muito prejudiciais. Então a gente tenta tratar isso do ponto de vista de uma reflexão crítica, de fazer com que eles tenham consciência sobre
as consequências para que eles também tenham capacidade de fazer boas escolhas, né? Essa é a grande questão. Como que eles podem ter informação para fazer boas escolhas na forma como vão usar essas tecnologias? E aí a gente também tem, como eu falei, os caminhos, né, passo a passo de como orientar a família, de como proceder até com o conselho tutelar ou na delegacia, numa situação que fuja do controle. Ou os casos graves que são em menor quantidade, mas em maior gravidade, que são quando meninos e meninas da idade dos que vocês trabalham são procurados por criminosos sexuais, que se passam por amigos no jogo, se passam por amigos no WhatsApp, se passam por vizinho de escola, se passam por alguém da família até, como se fosse um tio, um primo. E, na verdade, são criminosos que pedem conteúdo sexual, às vezes para crianças muito novas, e que podem estar no seu lar, supostamente na proteção do celular, sendo abusadas sexualmente pelo celular. Infelizmente isso acontece, por isso é tão importante vocês também conhecerem esses sinais, para orientar as famílias e às vezes até as próprias crianças, e sem precisar ser explícito, né? Mas os cuidados básicos, olha, no WhatsApp não é para aceitar pessoas que vocês não conhecem. No WhatsApp, num grupo, cuidado, não publique número de celular. Cuidado com as fotos, às vezes é um grupo que tem muita gente, tem um amigo do amigo do amigo, que não é alguém que é amigo, pode ser alguém interessado de forma mal intencionada. E às vezes uma foto de uniforme já diz o nome da escola onde você estuda, né? E um estranho não precisa saber onde você estuda, o horário que você entra, o horário que você sai, né? E aí todos esses cuidados que podem evitar uma situação de violência mais grave, que é essa que a gente chama da violência sexual online. Então, o curso tem lá esses vários materiais, a gente tem alguns materiais impressos que a gente deixou com a secretaria, mas tudo tem na versão digital. Eles são materiais abertos para que vocês recortem e usem aquilo que faz sentido dentro de ações que vocês já desenvolvem. Como eu disse, não é para, não consigo fazer o livro paradidático inteiro aqui sobre, esse aqui é até para o ensino infantil, inclusive, tem atividades sobre publicação online, sobre senha, sobre cuidado básico de noções de privacidade, que não precisa nem usar a palavra privacidade, mas assim, olha, tipos de informações que eu só compartilho com pai e mãe, tipo de informação que pode ser com alguns familiares, tipo de informação que tudo bem compartilhar com pessoas que eu não conheço tanto, mas que tipo de informação não pode ser compartilhada com ninguém na internet nem fora. Esses cuidados básicos de proteção que estão ali, vocês podem usar de forma segmentada, sem precisar usar o livro todo. São aqui alguns exemplos. Esse aqui é muito legal, uma atividade bem lúdica, tipo almanaque, para fazer sobre como é que eu uso a internet ao longo do dia. Pode ser até uma atividade legal para vocês conhecerem mais os hábitos de uso da internet pelas crianças pequenas. Então, dentro de uma agenda de um dia, vamos sinalizar em que horas eu tenho acesso a telas digitais. Eu vejo na casa do meu tio, que eu passo às vezes à tarde lá, eu vejo Netflix. Eu vejo o celular emprestado do meu irmão. Vamos mapear um pouco que tipo de uso de tecnologia e depois entender que maneiras a gente pode oferecer dicas, tanto para as crianças, mas também para os seus familiares, dos filtros e de cuidados para evitar, por exemplo, que uma criança de 7 anos fique banalizando o consumo de pornografia adulta. Algo que acontece e pode ser muito danoso para o desenvolvimento dessa criança. Da mesma forma, materiais para os mais velhos um pouquinho, né, para o Fundamental 1 e 2 já dá para trabalhar, noções básicas de fake news, como diferenciar uma notícia de uma fofoca e como você pode já trabalhar isso em linguagens, por exemplo, né? Interpretação de texto, credibilidade, busca de fontes, e já ir desenvolvendo essa capacidade de leitura crítica entre os alunos. Então, como eu falei, a ideia era fazer uma pincelada rápida, e tudo isso está lá em detalhe no curso, né? Já está lá na página da secretaria. A gente está muito feliz com essa parceria. E, além do material que está online no curso, vocês vão contar com o nosso canal, que já conta, na verdade, a gente já funciona ele há alguns anos. É um canal de ajuda online, que é esse canal aí, canaldeajuda.org.br, que a gente tem uma pequena equipe de psicologia especializada nesses assuntos. E que vocês podem usar, vocês como educadores, como pais e mães também. Está aberto também para as crianças e adolescentes e para os pais. Então, estou desenvolvendo um projeto pedagógico, quero uma dica, quero uma sugestão complementar ao que eu vi lá no curso. Pode entrar no nosso canal, funciona por e-mail e por bate-papo. Tem aqui uns pais que estão preocupados com uma situação, eu não sei muito como orientar. Você pode indicar o canal para os pais, ou você mesmo entra no canal e a gente vai dar as orientações que a gente puder para que vocês possam lidar com aquele caso concreto.
E aí também temos lá no Facebook, Twitter, Instagram. E queria, então, de novo, finalizar só dizendo o seguinte. Definitivamente, para nós, é claro que esse desafio é compartilhado, né, pela família, pelas escolas, mas também outras instituições, e que não depende de professor de informática. Esse é o nosso grande apelo, né? E o curso é muito esse objetivo, para familiarizar e deixar todos vocês mais confortáveis dentro da sua disciplina, da sua área de conhecimento, encontrar pontes para poder somar a tua experiência como educador para esse contexto do mundo digital, né? Porque, como eu disse no início, a vida tornou-se digital, a nossa inclusive, por mais diferente que sejam os mais velhos, os mais novos. A questão é que nossa vida se tornou digital e é indispensável pensar agora uma educação para a vida digital, nesse sentido da educação que vai muito além da educação científica, né? E vocês sabem disso. Essa educação para a vida, educação para a cidadania, para uma sociedade onde as pessoas tenham capacidade e informação para poder fazer boas escolhas. Escolhas que sejam boas para si, mas que de alguma maneira também sejam boas para o coletivo, né? E esse é o grande desafio, porque enquanto a gente separa os nativos digitais de nós, velhos, educadores, pais, o resultado a gente já está vendo. A internet dessas novas gerações está refletindo ódio, violência, polaridade e retrocessos até em noções básicas de respeito, por exemplo, ao direito das mulheres, à diversidade religiosa. A intolerância está imperando. E, de novo, essa garotada mais nova domina a internet, passa horas na internet, mas se a gente, como educadores da educação básica, não conectar essas novas gerações com noções básicas de cidadania, de respeito mútuo, de respeito à diversidade, de capacidade crítica, de discernimento, a gente vai ter as tecnologias só favorecendo mais ódio, mais violência, como a gente já está vendo. Então, mais do que nunca, é urgente conectar as escolas, em todos os sentidos, com essa formação para a vida digital, também cidadã, também consciente, e é esse um pouco o nosso desafio, acreditando que isso é possível fazer, inclusive offline, sem precisar de nenhum recurso mirabolante. E vários dos planos de aula que vocês vão encontrar no curso são totalmente analógicos. É juntar as cadeiras em grupos na sala de aula e fazer um debate em cima de 2 ou 3 notícias que você pode imprimir e levar impressa para a escola. O dia que faltou luz, você pode usar uma atividade pedagógica como essa e manter uma aula, mesmo sem energia elétrica na escola, porque a ideia é descolar isso obrigatoriamente de um equipamento high-tech, né? É o que a gente chama de low-tech, né? A tecnologia leve, que é essa tecnologia do cuidado, da reflexão e de um olhar crítico sobre o nosso lugar no mundo, né? Lembrando que tudo isso dentro dos limites da escola, sabendo que a escola não vai poder superar os problemas que vêm da família, mas, sem dúvida nenhuma, vocês sabem muito melhor do que eu, que vocês têm muito o que contribuir, já contribuem, e que, infelizmente, para muitas crianças, vocês são a única possibilidade de aprender essa referência do respeito, da ética, da cidadania. Porque em casa é só violência, a linguagem de comunicação, no entorno, o único exemplo de violência de discriminação, é a violência que impera como forma de comunicação e de interação. E para muitos, vocês são o único espaço de oferta de outras referências que não essa, que banalizam a violência e o ódio. Então, isso não é para dizer que vocês têm que substituir o papel dos outros, mas vocês sabem a relevância que tem cada contribuição que vocês dão quando oferecem esses espaços de socialização com cuidado e com respeito. E o que a gente quer é facilitar a conexão disso que vocês já fazem com o universo das tecnologias digitais, ok? Porque elas vão mudar, mas se a gente mantiver como fio condutor essa noção de uso crítico, responsável, consciente e seguro, o resultado do uso dessa tecnologia tende a ser muito mais saudável e interessante do que se a gente achar que só a questão técnica vai resolver os problemas. Ou se essa mágica da tecnologia fazendo o mundo melhor, para mim está mais do que provado que não existe mágica nenhuma, sem passar pelo trabalho tão importante que vocês fazem, que a gente tenta fazer também, contribuindo na educação para a cidadania, ok? Muito obrigado pela paciência e resistência aí de vocês. Quem assistiu online também pode encontrar tudo online. Obrigado mais uma vez pelo convite, aqui a professora que me fez o convite para estar aqui.
Espero ter contribuído e espero todos vocês lá no curso Educando para Boas Escolhas Online, já está no site da Secretaria. Peço de coração a ajuda de vocês para divulgar para os demais colegas, no Zap, no Face, aonde for, o link está disponível. A gente quer ter muito sucesso e aprender com vocês também, na medida do possível, no feedback que vocês derem sobre a experiência do curso, ok? Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo evento. Encerrando essa palestra, agradecemos ao palestrante